A presença da nossa ex-secretária de Saúde, Sandra Fagundes, que nos honra aqui com a sua presença, também é uma grande batalhadora pela saúde mental aqui no estado do Rio Grande do Sul. Queria passar também agora a palavra ao Dr. Tiago Duarte, que utilizará o seu tempo no período de comunicações. Nesta quinta-feira, 21 de maio, nós estamos discutindo a saúde mental, a luta antimanicomial. Minha saudação, presidente em exercício, vereadora Deliciel. Minha saudação a Karine e a Mirella, que fizeram um brilhante trabalho aí. Ao Rafael e a Vera. E aí vamos abordar por que Viamão, e por que não se tem essa experiência em Porto Alegre. E eu vou colocar aqui a minha humilde contribuição, por que a cidade, infelizmente, tem algumas dificuldades nesse sentido. Ao Marcos Rolim, sempre que olho para ele, me lembro do meu tio, Marco Antônio Scapini, né? Que militou com Vossa Excelência em outras searas. Queria fazer um agradecimento aqui de público muito especial, Afonso, a Regina e a toda a equipe da taquigrafia, que vieram hoje mais cedo, em função de todas as reuniões que nós tivemos aí durante a semana. O trabalho foi brilhante de vocês, um afetuoso abraço e o carinho deste humilde vereador. Eu queria iniciar pelo financiamento do SUS. O financiamento do SUS, nós temos problemas. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Nós somos defensores do SUS. Só que nós temos problemas nesse financiamento. Lembrar a vocês que o município coloca de dinheiro mais do que está estipulado. Coloca 19%. Mas as outras esferas faltam. Então, é importante, sempre que se discute implementos em saúde, e na saúde mental nós precisamos discutir o seu financiamento. E discutir essas outras fontes que deveriam estar contribuindo e não estão. Eu separo grosseiramente aqui para o nosso diálogo o sofrimento psíquico em 3 esferas. A primeira é a epidemia do crack. Sim, vereador Tedeschi. Obrigado pela parte, vereador. É bom que o senhor diga qual é a esfera que não está cumprindo, porque as demais esferas fica genérico. É bom o senhor especificar, porque isso tem obrigação de lei. É bom que o senhor diga quem que não cumpre a lei. Então é importante dizer assim que o Estado não cumpre a sua parte e que em alguns setores o governo federal não cumpre a sua parte. Infelizmente. Para avançar no debate, eu separei grosseiramente para a gente poder avançar nessa discussão o sofrimento psíquico em 3 áreas. A primeira é a epidemia do crack. E aí conversava com o Tony, e o Tony dizia que é fundamental a gente combater a causa do crack. E a causa do crack a gente sabe, é o tráfico. A causa do crack é o tráfico. O crack tem sido extremamente democrático. Nós temos criança de 5 anos entrando na lida do crack, temos idosos ou pessoas de meia idade entrando na lida do crack, e o problema, não tem classe social, não tem cor, não tem credo, é a sua causa. Tony, concordo integralmente contigo, é o tráfico. A segunda questão que eu quero levantar aqui é a questão do suicídio. Como perito médico legista, me preocupa quando no DML e nos DMLs que eu já atuei e que eu atuo atualmente, 1/3 das mortes violentas, conforme a época do ano, são em função do suicídio, que é também extremamente democrático. Não tem classe social, não tem credo, não tem cor, é extremamente democrático e tem avassalado a nossa sociedade. E a terceira questão é com relação aos pacientes psiquiátricos crônicos.
aos pacientes psiquiátricos agudos, Fernanda, temos algumas divergências, principalmente no que tange a tratamento técnico, a eletroconvulsoterapia, mas isso é uma discussão que eu acho que é para outra oportunidade. Mas temos algumas divergências. Em algumas situações especialíssimas, ela pode ser lançada à mão e, se feita de forma correta, ela pode ter um grande resultado. Com relação aos psiquiátricos crônicos, então, eu queria enfatizar a experiência de um psiquiatra gaúcho que é primaz nessa situação, que é o Dr. Luiz Coronel. Dr. Luiz Coronel, à frente do IPF, ele iniciou um programa de alta gradativa daqueles pacientes, e que teve muito sucesso, e que seguramente pode ser empregado para os pacientes psiquiátricos crônicos. Claro que sob supervisão, claro que com condições mínimas de tratamento em domicílio, mas que pode ser empregado. E a amostra é o vídeo que vocês fizeram. Então, esses assuntos todos, Fernanda, eu acho que é imprescindível que a gente faça um diagnóstico desses assuntos. E um diagnóstico, caro Marcos Solim, eu acho que passa por um seminário. E essa casa é o fórum para a execução desse seminário. Essa foi uma proposta que veio desse humilde vereador, que acabou sendo convalidada pelo restante da Comissão de Saúde, e foi sugerida à época, quando veio aqui para falar do crack, pelo Dr. Coronel, que hoje dirige o Hospital São Pedro, e eu acho que este seminário é fundamental para se fazer um diagnóstico. Só se consegue fazer um tratamento preciso aquele que tem o diagnóstico, e por isso a importância do diagnóstico. Quero falar só no final do meu tempo de 3 experiências, de uma experiência especial, né? Da questão do CAPS. O CAPS é fundamental, ele é o atendimento secundário desses pacientes, né? Todos nós que militamos na medicina, que trabalhamos e até que temos contato com a comunidade, no caso de vereadores, nós sabemos da importância que tem o Centro de Atendimento Psicossocial. Tanto seja CAPS AD, álcool e drogas, quanto o CAPS I, da infância, das crianças. Então, o CAPS é fundamental. As fazendas terapêuticas. Então, por que em outros municípios se consegue avançar e cadastrar as fazendas, e por que em Porto Alegre se tem tanta dificuldade? Eu tenho certeza que são burocracias vinculadas à liberação da vigilância sanitária. Então, esta é uma coisa que nós precisamos atentar e que nós precisamos modificar. A burocracia vinculada à CGVS para o cadastro dessas fazendas e desses locais de atendimento terapêutico. E, por fim, eu queria falar de uma experiência que tem ocorrido na Restinga, que é a terapia comunitária. Como em medicina, como em saúde, como na vida, nada se cria, tudo se copia, como diria o célebre Chacrinha, a terapia comunitária foi criada por um psiquiatra cearense chamado Adalberto Barreto, que começou a observar que a melhoria das redes sociais facilita o tratamento e a prevenção das doenças psiquiátricas. E nós iniciamos essa experiência lá na Restinga, com a psicóloga Lisiane, com terapeutas comunitários que acabaram fazendo uma formação em terapia comunitária, e isso hoje está afastando muita gente da internação, está trazendo essas crianças para a rede sadia das comunidades e fazendo com que essas crianças também não ingressem no mundo do crack. Ela funciona mais ou menos, Tarciso, como uma escola de futebol, que faz no turno inverso a escola, que torna o guri, a criança, o jovem, no turno inverso a escola um cidadão. A escola de futebol, as tuas escolas de futebol, não são só para ensinar futebol, mas são para ensinar a vida e ensinar as pessoas a serem cidadãs. Então, eu acho fundamental, encaminhando, que a gente possa fazer um diagnóstico disso através de um seminário, e essas 3 situações são importantes na
resolução. Resolução é difícil a gente ter nesse problema, principalmente vinculado ao sofrimento psíquico, mas pelo menos vão amenizar a situação, que é a questão da implementação seguramente de mais CAPs, que é a situação da facilitação da regularização das fazendas terapêuticas e da ampliação para toda a cidade da terapia comunitária, que vai ser uma forma da gente restabelecer as redes regionais, fortalecer as comunidades, para que a comunidade mesmo possa se defender do crack e da droga. Muito obrigado. O vereador Tiago Duarte utilizou seu tempo de comunicação. Eu combinei aqui com a mesa